Um jovem rico e arrogante visita uma pequena cidade do interior para expandir seus negócios. Mas quando algo foge dos planos dele, ele se enfurece e chuta violentamente um cavalo na rua principal, sem saber que o animal pertence ao pistoleiro, mais temido da região. O que acontece a seguir deixa a cidade em choque e faz o milionário se arrepender de ter nascido. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol implacável de Serra Seca castigava a rua principal quando a carruagem luxuosa atravessou a poeira vermelha do meio-dia. As rodas bem lubrificadas mal faziam barulho sobre o chão batido, contrastando com o tilintar dos arreios prateados dos cavalos. Os moradores mais antigos ergueram os olhos de suas tarefas diárias, curiosos com aquela demonstração tão ostensiva de riqueza em sua pequena cidade. Thomas Blackwood ajustou o nó de sua gravata de seda, enquanto observava as construções simples através da janela. Seus olhos verdes, herdados da mãe inglesa, revelavam uma mistura de desdém e impaciência. Aos 28 anos, considerava-se um homem do mundo, acostumado aos salões mais refinados do Rio de Janeiro e às negociações mais astutas. Serra Seca, com suas casas de adobe e seus moradores de roupas surradas, parecia-lhe um castigo cruel imposto por seu pai moribundo. A carruagem parou em frente ao único hotel da cidade, um estabelecimento de 2 andares que, apesar da pintura descascada, mantinha certa dignidade em sua arquitetura colonial. O gerente, um homem baixo e atarracado chamado Sebastião, correu para receber o ilustre hóspede, curvando-se tanto que sua calva reluziu sob o sol inclemente. Seja bem-vindo à Serra Seca, Sr. Blackwood. É uma honra recebê-lo em nossa humilde hospedaria. Preparamos o melhor quarto para o senhor com vista para a praça. Espero que tenham pelo menos água corrente, murmurou, seguindo o gerente, escada acima. O quarto, embora fosse o melhor do hotel, estava muito aquém de seus padrões habituais. O colchão era duro demais, os móveis eram rústicos, e a única concessão ao luxo era um espelho de corpo inteiro com moldura trabalhada. Como esta gente consegue viver assim? Perguntou-se em voz alta, enquanto desfazia as malas com gestos irritados. Suas instruções eram claras: convencer os proprietários locais a venderem suas terras para a Companhia de Mineração Blackwood. Seu pai, Augusto Blackwood, estava morrendo, e esta seria a última chance de Thomas provar seu valor como herdeiro. Após uma refeição solitária, que considerou apenas tolerável, Thomas dirigiu-se ao banco local. O edifício, surpreendentemente sólido, destacava-se na paisagem modesta da cidade. O gerente, um homem de meia-idade chamado Antônio Mendes, recebeu-o com uma formalidade que Thomas interpretou como promissora. Senhor Mendes, começou Thomas após as apresentações iniciais, vim propor um acordo que beneficiará toda a região. A companhia Blackwood está disposta a fazer investimentos substanciais em Serra Seca. A resposta do gerente o pegou completamente desprevenido. As pessoas aqui não vendem suas terras por dinheiro, Sr. Blackwood. Esta terra é a história delas. Foi quando viu o cavalo negro, majestoso em sua simplicidade, bebendo água calmamente em frente ao bar. O animal representava tudo o que Thomas desprezava naquele lugar: a calma indolente, a ausência de ambição, a aceitação pacífica de uma vida medíocre. Em um impulso de raiva mal contida, Thomas chutou violentamente o flanco do animal. O cavalo relinhou de dor e surpresa, seus olhos escuros refletindo um misto de medo e confusão que, por um breve momento, tocou algo profundo na consciência de Thomas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Thomas podia ouvir seu próprio coração batendo. As pessoas na rua pararam, como se o tempo tivesse congelado,
E então, do interior do bar, emergiu uma figura que faria Thomas questionar todas as suas certezas sobre poder e respeito. Do interior do bar, emergiu uma figura que fez os habitantes de Serra Seca conterem a respiração. Vítor Ribeiro moveu-se com a graça silenciosa de um predador, seus passos medidos mal levantando poeira do chão. Aos 45 anos, carregava no rosto cicatrizes que contavam histórias que poucos ousavam perguntar, e em seus olhos castanhos havia uma profundidade que sugeria ter visto mais do que qualquer homem deveria. Seu casaco surrado de couro tinha as marcas do tempo e da estrada, assim como o coldre gasto que repousava em seu quadril. Não era um homem de estatura excepcional, mas sua presença preenchia o espaço de uma maneira que fazia até mesmo o ar parecer mais denso. As pessoas o chamavam de Sombra Silenciosa, um apelido nascido de histórias sussurradas sobre duelos onde ele nunca sacara primeiro, mas sempre fora o último a embainhar a arma. Victor parou a alguns passos de Thomas, estudando o jovem herdeiro com um olhar que parecia enxergar além das roupas caras e da postura arrogante. O cavalo negro, Trovão, permanecia quieto agora, como se sentisse a presença tranquilizadora de seu dono. Thomas, ainda alheio ao perigo que sua situação representava, empertigou-se em toda a sua altura. Conheço o suficiente e sei que na cidade onde moro, animais não ficam bloqueando o caminho de homens importantes. Um sorriso sutil brincou nos lábios de Victor, mas seus olhos permaneceram sérios como uma tempestade distante. Deixe-me apresentar-me propriamente. Sou apenas um tratador de cavalos por estas bandas. Percebi que você é novo aqui. Talvez precise de alguém que conheça o território para suas negociações. A oferta pegou Thomas de surpresa. Seus olhos brilharam com a possibilidade de ter um aliado local, alguém que pudesse abrir portas que o dinheiro, surpreendentemente, não conseguira. Um guia local? Sim, poderia ser útil. Quanto cobra por dia? Os habitantes de Serra Seca observavam a cena com uma mistura de fascínio e apreensão. Eles conheciam Victor, conheciam as histórias que o cercavam. Sabiam que por trás daquela calma aparente havia um homem que já enfrentara os piores bandidos do território. Um ex-capitão da cavalaria que carregava mais histórias de bravura do que qualquer um ousava contar. Trovão aproximou-se de seu dono e Victor acariciou suavemente o local onde Thomas havia chutado. O gesto era gentil, quase paternal, revelando uma conexão profunda entre homem e animal. Sabe, Sr. Blackwood, cavalos são criaturas extraordinárias. Eles podem sentir muito mais do que imaginamos. Podem sentir medo, dor e também podem sentir quando alguém precisa de uma lição. Thomas engoliu em seco, começando a perceber que havia algo mais naquela situação do que inicialmente supusera. Quando podemos começar? Perguntou, tentando manter a voz firme. Naquela noite, enquanto se revirava no colchão duro do hotel, Thomas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem misterioso. Havia algo em seus olhos, algo que sugeria que ele sabia muito mais do que demonstrava. As histórias que começou a ouvir dos funcionários do hotel sobre Vítor Ribeiro não ajudaram a acalmar seus nervos. Relatos de duelos impossíveis, de bandidos capturados em territórios onde ninguém mais ousava entrar, de uma lealdade férrea àqueles que ele considerava dignos de proteção. A lua cheia iluminava a praça quando Thomas finalmente adormeceu. Sua mente povoada por pesadelos, onde cavalos negros o perseguiam por desfiladeiros sem fim, enquanto uma sombra silenciosa observava sua fuga desesperada com um sorriso enigmático. O sol mal começava a dourar as colinas quando Thomas desceu as escadas do hotel, ajustando nervosamente o colete. Havia optado por suas roupas mais práticas, ainda assim inadequadamente elegantes para a região.
Victor já o aguardava na rua, montado em trovão, com um segundo cavalo pela rédea, um alazão de pelos brilhantes que Thomas reconheceu como sendo muito superior às montarias comuns da região. "Bom dia, Sr. Blackwood", saudou Victor, sua voz carregando aquele mesmo tom enigmático da tarde anterior. "Espero que tenha dormido bem. Temos um longo dia pela frente." "Ele se chama Ventania", informou Victor. "É um bom cavalo para iniciantes, mesmo que pareça intimidador. Desde que você o trate com respeito", acrescentou, com uma ênfase sutil que não passou despercebida a Thomas. Após algumas tentativas desajeitadas, Thomas conseguiu montar, sentindo-se desconfortavelmente alto e exposto. Victor apenas assentiu e começou a cavalgar em direção às colinas que circundavam Serra Seca. O jovem herdeiro precisou de toda sua concentração para manter-se na sela enquanto seguiam por uma trilha cada vez mais íngreme. À medida que se afastavam da cidade, a paisagem mudava drasticamente. As construções davam lugar a formações rochosas imponentes e o ar tornava-se mais rarefeito. Thomas percebeu que suas roupas finas não ofereciam proteção adequada contra o vento cortante da altitude. Victor virou-se levemente na sela, seus olhos brilhando com algo que poderia ser diversão. "Para entender o vale, Sr. Blackwood, primeiro é preciso ver as alturas. É daqui que vem a água que alimenta todas aquelas terras que você quer comprar." Continuaram subindo até chegarem a um platô natural que oferecia uma vista panorâmica da região. Thomas, apesar de sua relutância em admitir, ficou impressionado com a magnitude da paisagem. Serra Seca estendia-se abaixo deles como um tapete multicolorido, onde os tons de verde e dourado se misturavam em padrões que pareciam seguir alguma lógica antiga e misteriosa. Vê aquelas linhas escuras serpenteando entre as propriedades? Victor apontou para o que pareciam ser veios na terra. São os antigos leitos de rios. Alguns ainda correm, outros secaram, mas todos contam histórias. "Histórias de homens que vieram antes de você", respondeu Victor, sua voz assumindo um tom mais grave. "Homens que também achavam que podiam mudar o curso das águas com dinheiro e poder." "Ora, ora", disse o mais alto deles, removendo o lenço para revelar uma cicatriz que cortava seu rosto da têmpora ao queixo. "Se não é o Sombra silenciosa em pessoa e com companhia interessante." O homem da cicatriz riu, um som áspero como pedras rolando. "Os tempos mudam, Victor, e dizem que esse seu amigo aí carrega muito ouro nos bolsos." Victor desmontou com uma tranquilidade que parecia surreal diante da situação. "Thomas", disse sem tirar os olhos dos bandidos, "acho que chegou a hora de sua primeira lição sobre o território." "Joaquim", Victor falou, sua voz carregando uma autoridade tranquila, "você sempre foi melhor com gado do que com pessoas. É por isso que ainda está vivo, apesar de suas escolhas questionáveis." Victor continuou como se não tivesse sido interrompido. "Lembra do Pedro Mendes, aquele que costumava cavalgar com você antes de tentar se tornar um ladrão de estrada?" "Chega de conversa!" rosnou Joaquim, sua mão movendo-se em direção à arma. "Você pode ser rápido, Victor, mas somos 3 contra 1, e seu amiguinho rico ali não parece o tipo que sabe se defender." "Sabe qual é a diferença entre um verdadeiro homem do território e um ladrão de estrada, Thomas?" Victor perguntou, sem tirar os olhos de Joaquim. "O verdadeiro homem do território entende que cada elemento aqui tem seu papel. As pedras, o vento, os animais, tudo faz parte de um equilíbrio maior." Como que respondendo a um comando invisível, Trovão empinou levemente, provocando uma reação em cadeia nos outros cavalos. Os bandidos, pegos de surpresa, precisaram usar toda a sua habilidade para manter o controle de suas montarias. Foi quando Thomas compreendeu o que estava acontecendo.
Victor não estava apenas conversando. Estava orquestrando uma demonstração de poder muito mais sutil e efetiva do que qualquer confronto direto. O momento de tensão pareceu se estender infinitamente. Thomas mal ousava respirar, observando como os cavalos dos bandidos ficavam cada vez mais inquietos, enquanto Trovão mantinha sua dança silenciosa e precisa. Finalmente, Joaquim baixou a cabeça, um gesto de reconhecimento e derrota. Você sempre soube como estragar uma boa emboscada, Victor, murmurou, um toque de respeito relutante em sua voz. Com um aceno brusco para seus companheiros, virou seu cavalo e partiu pelo mesmo caminho que havia chegado. Como você fez isso? Perguntou, sua voz traindo sua admiração. Porque você precisa entender que há diferentes tipos de poder, respondeu Victor, guiando o Trovão de volta à trilha. E o que você traz nos bolsos é o tipo mais fraco deles. O Rio das Almas, anunciou Victor, desmontando com sua habitual elegância. Os antigos diziam que suas águas podiam julgar o caráter de um homem. Muitos que tentaram atravessá-lo com más intenções nunca chegaram a outra margem. Existe sempre outro caminho, respondeu Victor, começando a examinar as margens. Mas às vezes o caminho mais difícil é exatamente aquele que precisamos tomar. Jararacas, confirmou Victor calmamente. São as guardiãs do rio. Desde que você as respeite e mantenha distância, elas não representam perigo. Aqui, Victor apontou para um trecho do rio onde as águas pareciam mais calmas. Este é o ponto de travessia. Os índios Guarani usam esta passagem há gerações. Foi quando um tronco submerso, arrastado pela corrente, atingiu as pernas de Ventania. O cavalo relinchou assustado, perdendo momentaneamente o equilíbrio. Thomas, em pânico, puxou as rédeas com força demais, fazendo exatamente o que não deveria. Mas o medo havia tomado conta de Thomas. Ele podia sentir a força da corrente puxando suas botas, enquanto Ventania lutava para se manter de pé. Em um momento de desespero, largou as rédeas e agarrou-se à crina do animal. O cavalo, gritou Thomas, vendo Ventania ser arrastado pela corrente. Quando finalmente chegaram à outra margem, Thomas estava tremendo, tanto pelo frio quanto pela adrenalina. Victor desmontou e começou a examinar Ventania em busca de ferimentos. Porque, diferente de você, ele confia em seus instintos, respondeu Victor. Os animais não lutam contra a natureza do território. Eles a aceitam e trabalham com ela. É mais uma lição que você precisa aprender antes de pensar em mudar qualquer coisa por aqui. Thomas observou as águas do rio, pensativo. Pela primeira vez desde sua chegada à Serra Seca, sentia algo diferente, um respeito nascente pelo lugar e suas peculiaridades. Mas seu momento de reflexão foi interrompido por um novo som, tambores distantes ecoando entre as colinas. O som dos tambores ficava mais forte à medida que Victor guiava Thomas por uma trilha que serpenteava entre árvores centenárias. O ar estava carregado com o aroma de ervas e fumaça de lenha, e ocasionalmente podiam ouvir vozes cantando em uma língua que Thomas não reconhecia. Os Guarani, explicou Victor, sua voz assumindo um tom respeitoso. Eles vivem nestas terras há mais gerações do que qualquer um pode contar. E antes que você pergunte, não, eles não estão nas suas escrituras de compra de terra. Victor parou o trovão e virou-se para encarar Thomas. Há coisas que o dinheiro não pode comprar, Sr. Blackwood. Algumas delas estão prestes a se revelar para você. Um homem idoso, com cabelos grisalhos presos em uma longa trança e usando colares de sementes, ergueu-se ao vê-los. Seu rosto enrugado abriu-se em um sorriso ao reconhecer Victor. Thomas sentiu seu rosto queimar, mas antes que pudesse protestar, Victor fez um gesto pedindo silêncio. Cacique Tibiriçá, vim para que o jovem Thomas possa aprender com sua sabedoria.
Relutante, Thomas desmontou. O solo sob seus pés estava coberto por uma camada macia de folhas e ele podia sentir a umidade penetrando suas botas caras. "O que você vê?" perguntou o ancião. Victor apontou para diferentes pontos da paisagem. "Ali, aquela formação de árvores é um marcador natural que indica água subterrânea. As flores roxas que crescem em padrões específicos mostram onde o solo é mais rico. Cada elemento conta uma história, revela um segredo do território. E mais importante, continuou o cacique, tudo está conectado. A água que corre sob a terra alimenta as árvores que atraem os pássaros que espalham as sementes que alimentam outros animais que mantêm o equilíbrio da terra. Remova um elemento e todo o resto sofre." "Progresso?" questionou Tibiriçá, sua voz carregando séculos de sabedoria. "O que é progresso para você, jovem? Arrancar o coração da terra em busca de riquezas que já possui? Ou aprender a dançar com o ritmo da vida, como seus cavalos fazem tão naturalmente?" Um vento súbito soprou pela elevação, trazendo consigo o som dos tambores e o aroma de ervas queimando. Thomas sentiu algo estranho. Uma conexão que nunca experimentara antes, como se o próprio território estivesse tentando lhe dizer algo. A noite caiu sobre o acampamento Guarani, e Thomas encontrou-se sentado ao redor da fogueira principal, observando as chamas dançarem, enquanto anciões contavam histórias em sua língua nativa. Victor, sentado ao seu lado, ocasionalmente traduzia trechos que considerava importantes. Thomas inclinou-se ligeiramente, sua curiosidade despertada. O calor do fogo aquecia seu rosto, enquanto sombras dançavam nas faces enrugadas dos contadores de histórias. Uma anciã jogou algumas ervas no fogo, fazendo as chamas assumirem tons esverdeados por um momento. O aroma doce e penetrante envolveu o grupo, criando uma atmosfera quase mística. Thomas sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o vento noturno, e o homem rico. O ancião conduziu Thomas até uma pequena oca afastada das outras. No interior, uma única lamparina iluminava o ambiente com uma luz suave. No centro, havia um objeto coberto por um tecido ricamente bordado. O cacique removeu o tecido, revelando um espelho antigo com moldura de madeira entalhada. Este espelho pertenceu ao primeiro homem branco que respeitou nossas tradições. Ele aprendeu a ver além da superfície das coisas. "Eu vejo..." Thomas parou, sua voz falhando. No espelho, não via apenas seu reflexo, mas também sombras do que poderia se tornar. Por um momento, vislumbrou a mesma dureza que caracterizava seu pai, a mesma obsessão por poder e controle que havia envenenado sua família por gerações. "Agora você começa a enxergar", disse o cacique suavemente. "O verdadeiro poder não está em possuir a terra, mas em pertencer a ela. Victor trouxe você até aqui porque viu algo em seus olhos quando você machucou seu cavalo. Viu dúvida, viu a possibilidade de mudança." "E o que os olhos no espelho dizem sobre isso?" questionou Tibiriçá. Victor aproximou-se silenciosamente, trazendo 2 canecas de café. Entregou uma a Thomas e sentou-se ao seu lado, respeitando o silêncio contemplativo do jovem. Victor tomou um gole de seu café antes de responder. "Quando você chutou o trovão, vi algo em seus olhos. Não era crueldade pura, era frustração, confusão, como um animal encurralado que ataca por medo, não por maldade. Penso que ele está morrendo sozinho em uma mansão cheia de servos pagos", respondeu Thomas, sua voz carregada de uma tristeza recém-descoberta. "Penso que todo o dinheiro do mundo não comprou o respeito que você tem aqui." "Sabe o que é mais irônico?" continuou Thomas, girando a flor entre os dedos. "Desde que cheguei aqui, tenho visto mais riqueza verdadeira do que em toda a minha vida no Rio. Não riqueza de dinheiro, mas de vida."
Talvez a questão não seja se você fracassou na missão dele, mas se teve sucesso na sua própria, sugeriu Victor. Thomas ergueu-se, acariciando o pescoço de Ventania. Preciso voltar à Serra Seca, declarou. Há algo que preciso fazer. Despediram-se dos Guarani com reverência. O cacique Tibiriçá presenteou Thomas com um colar de sementes, similar ao seu próprio. Para lembrar que você sempre terá um lugar aqui, disse o ancião, caso escolha o caminho da sabedoria. Victor, chamou ele, quando já podiam ver os primeiros telhados de Serra Seca ao longe. Aquela história que os anciões contaram sobre o homem que tentou represar o rio, era meu avô, não era? Serra Seca parecia diferente aos olhos de Thomas quando ele e Victor chegaram à cidade. As construções simples que antes lhe pareciam primitivas, agora contavam histórias de persistência e adaptação. A poeira vermelha que tanto o incomodara carregava séculos de memórias em cada partícula. Preciso de papel e tinta, por favor, pediu Thomas, sua voz carregando uma nova autoridade, mais suave que a anterior, mas estranhamente mais poderosa. E gostaria que providenciasse um banho quente para Victor, se possível. Enquanto Victor se retirava para se refrescar, Thomas sentou-se à escrivaninha do quarto, agora indiferente ao colchão duro e aos móveis rústicos. A carta que começou a escrever para seu pai pesava mais que todas as escrituras que deveria ter conseguido. Foi interrompido por uma comoção vinda da rua. Aproximou-se da janela e viu uma carroça chegando à cidade, carregada de homens feridos. Reconheceu alguns deles como trabalhadores da mineradora. Sem hesitar, Thomas montou em Ventania. O cavalo, sentindo a urgência do momento, partiu em galope ao lado de Trovão. Durante o caminho, Victor explicou que a Mina Sul era uma das antigas operações da companhia Blackwood, supostamente abandonada há anos. Quando chegaram ao local, a cena era caótica. Familiares dos mineiros presos se aglomeravam na entrada, enquanto homens mais jovens tentavam, sem sucesso, remover os escombros. Victor, chamou sua voz firme, preciso que me ajude com algo. A água subterrânea corre por aqui, explicou aos trabalhadores, apontando para marcas específicas na pedra. Significa que esta parte da caverna é mais antiga e mais resistente. Podemos usar este caminho para chegar até eles. O sol já se punha quando ouviram os primeiros sinais dos mineiros presos. Uma batida rítmica contra a rocha ecoava através do túnel parcialmente desobstruído, enviando ondas de esperança pela equipe de resgate. Thomas, que havia trabalhado incansavelmente ao lado dos outros, sentiu seu coração apertar. As lições sobre os caminhos da água que aprendera com os Guarani agora faziam ainda mais sentido. O desabamento havia alterado os cursos naturais das águas subterrâneas. Thomas reuniu os trabalhadores. Seus olhos verdes, embora exaustos, brilhavam com uma nova determinação. Precisamos parar de lutar contra a água e começar a trabalhar com ela. Há um sistema de cavernas naturais que pode nos dar acesso a eles. Usando o giz encontrado nas ferramentas dos mineiros, Thomas desenhou um mapa improvisado no chão, marcando os pontos onde as formações rochosas indicavam passagens naturais. Era um conhecimento que mesclava as observações práticas dos mineiros com a sabedoria ancestral que acabara de adquirir. Mais arriscado que deixá-los lá? Questionou Thomas, e havia em sua voz uma autoridade diferente agora. Não a arrogância do dinheiro, mas a força de quem aprendeu a respeitar o território. As horas seguintes foram de trabalho intenso. Usando cordas e ferramentas improvisadas, a equipe de resgate abriu caminho através das cavernas naturais. Thomas liderava pelo exemplo, sendo o primeiro a entrar nas passagens mais estreitas, sempre atento aos sinais que o território oferecia. O rio subterrâneo, murmurou Victor, aquele mesmo que seu avô não conseguiu domar.
Um por um, os 5 homens foram resgatados. Estavam exaustos e assustados, mas vivos. O último deles, um senhor de cabelos grisalhos, agarrou a mão de Thomas com força surpreendente. Thomas ajudou o homem a sair da caverna, sentindo o peso daquelas palavras. No horizonte, os primeiros raios do sol nascente começavam a dourar as colinas de Serra Seca. A notícia do resgate espalhou-se rapidamente por Serra Seca. Thomas, exausto, mas satisfeito, observava as famílias se reencontrando enquanto uma equipe médica cuidava dos mineiros resgatados. O sol da manhã iluminava a cena, transformando a poeira vermelha em uma névoa dourada. Thomas pegou o papel com mãos ainda sujas de terra. A mensagem era curta, mas seu impacto foi imediato. Seu pai piorou. Médicos não dão muito tempo. Volta urgente necessária. Uma pequena multidão havia se formado ao redor deles. Entre os rostos, Thomas reconheceu Antônio Mendes, o gerente do banco que havia recusado seu suborno dias atrás. O homem se aproximou, seu semblante diferente do que Thomas se lembrava. Thomas dobrou o telegrama cuidadosamente, sentindo o peso das palavras do banqueiro. O homem que tentou comprar suas terras há alguns dias não existe mais, Sr. Mendes. Ele ficou perdido em algum lugar entre as trilhas do território. Thomas olhou para as montanhas distantes, depois para suas mãos calejadas pelo trabalho da noite anterior. Um homem que aprendeu que verdadeira riqueza não se mede em ouro ou escrituras, respondeu. Um homem que entendeu que algumas coisas não podem ser compradas ou vendidas. Victor sorriu discretamente, reconhecendo nas palavras de Thomas ecos das lições que o território havia ensinado. O jovem herdeiro continuou. As minas antigas serão fechadas adequadamente. Nenhuma família deve arriscar a vida por restos de minério. As terras pertencem a quem as compreende, respondeu Thomas, sua voz firme. Meu pai enviou-me aqui para expandir nosso império, mas encontrei algo muito mais valioso, uma lição de humildade e respeito. Preciso voltar ao Rio, anunciou Thomas. Meu pai merece ouvir a verdade pessoalmente, merece saber por que seu filho escolheu um caminho diferente. O velho mineiro deu um passo à frente, apoiando-se em uma bengala improvisada. Quando voltar do Rio, rapaz, venha conversar comigo. Tenho histórias para contar sobre seu avô. Histórias que talvez ajudem a entender melhor sua própria jornada. A mansão dos Blackwood, no Rio de Janeiro, erguia-se imponente contra o céu do entardecer. Thomas, ainda usando as roupas simples e empoeiradas de Serra Seca, subiu os degraus de mármore, sentindo-se um estrangeiro em sua própria casa. O colar de sementes dado pelo cacique Tibiriçá repousava sobre seu peito, uma lembrança tangível de sua transformação. O mordomo que abriu a porta mal conseguiu esconder sua surpresa ao ver o jovem patrão naquele estado. Seu pai está no escritório, senhor. Ele insistiu em esperá-lo lá, apesar das recomendações médicas. O escritório estava mergulhado na penumbra quando Thomas entrou. Augusto Blackwood, antes uma figura imponente, agora parecia frágil em sua cadeira de couro, embora seus olhos ainda brilhassem com a mesma intensidade feroz de sempre. Augusto inclinou-se para a frente, suas mãos trêmulas, agarrando os braços da cadeira. Verdades? Que verdades um moleque que mal saiu das fraldas pode ter descoberto em algumas semanas no interior? O território contou, pai. As pessoas contaram, os mesmos que você me mandou expulsar de suas terras. O senhor está errado, respondeu Thomas, sua voz carregando uma nova autoridade. Os melhores negócios são construídos sobre respeito e compreensão. Aprendi isso com um homem que todos chamam de sombra silenciosa, mas que tem mais luz em seu coração do que todos os Blackwood juntos. Thomas se aproximou da janela, observando o sol se pôr sobre a cidade. Pretendo transformar a companhia, pai. Não seremos mais aqueles que sugam a vida da terra,
mas os que ajudam a preservá-la. Serra Seca me mostrou um outro caminho. Posso sim, pai. E vou, não pelos lucros, não pelo império, mas porque é o certo a fazer. O Senhor me ensinou a ser forte, mas Serra Seca me ensinou que há diferentes tipos de força. Você se parece tanto com ela, disse finalmente o velho Blackwood, sua voz mais suave. Sua mãe também tinha esse brilho nos olhos quando acreditava em algo. Porque dói, admitiu Augusto, passando a mão trêmula pelo rosto cansado. Helena, sua mãe, ela sempre dizia que estávamos construindo nosso império sobre areia, que precisávamos construir pontes, não muros. Thomas inclinou-se para a frente, notando pela primeira vez as fotografias na escrivaninha do pai. Entre documentos e relatórios financeiros, havia uma imagem desbotada de sua mãe segurando um bebê, ele mesmo, recém-nascido. E o que sugere? Perguntou Augusto, sua respiração ligeiramente ofegante. Que abandonemos tudo que construímos? Não, pai. Sugiro que construamos algo melhor. Thomas pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Veja, as terras em Serra Seca têm um potencial incrível, mas não da forma como pensávamos. Em vez de mineração predatória, podemos desenvolver projetos sustentáveis. Os Guarani têm um conhecimento profundo sobre plantas medicinais. Os moradores locais conhecem cada palmo daquele território. À medida que Thomas explicava sua visão, Augusto ouvia com atenção crescente. O jovem falava com uma paixão que lembrava Helena, mas com um pragmatismo que era inegavelmente um traço dos Blackwood. O velho Blackwood fechou os olhos por um momento, como se pesasse toda uma vida de decisões. Quando os reabriu, havia algo diferente em seu olhar. A luz do crepúsculo pintava sombras alongadas no escritório enquanto pai e filho conversavam. Falaram de memórias antigas, de erros e arrependimentos, de esperanças para o futuro. Pela primeira vez em anos, as paredes da mansão Blackwood testemunharam uma conversa verdadeira entre pai e filho. Amanhã, disse Augusto, quando a noite já havia caído, quero que você me conte mais sobre esse homem, esse sombra silenciosa, e sobre os Guarani. Quero entender o que você viu naquelas terras que mudou você tão profundamente. 6 meses se passaram desde aquela noite de reconciliação no escritório. A Serra Seca da primavera era muito diferente da que Thomas conhecera em sua primeira visita. As chuvas haviam transformado a poeira vermelha em um tapete de vegetação vibrante, e novos ventos de mudança sopravam pelo território. Na antiga sede da companhia Blackwood, agora transformada em um centro comunitário, Thomas terminava uma reunião com representantes locais. O projeto de desenvolvimento sustentável estava apenas começando, mas já mostrava resultados promissores. Os Guarani concordaram em compartilhar seu conhecimento sobre as plantas medicinais, anunciou Antônio Mendes, agora não mais apenas gerente do banco, mas também coordenador do projeto de cooperativa local. Desde que respeitemos suas tradições e seus territórios sagrados. Thomas assentiu, observando através da janela um grupo de crianças brincando na praça. Entre elas, filhos de fazendeiros locais e pequenos Guarani corriam juntos, alheios às antigas divisões que um dia marcaram aquelas terras. Serão definitivamente fechadas na próxima semana, respondeu Thomas. Mas ninguém ficará desamparado. Cada família afetada já está sendo integrada aos novos projetos. Como está seu pai? Perguntou Victor depois que a reunião terminou e eles caminhavam juntos pela rua principal. Chegaram até o ferreiro local, onde Ventania aguardava pacientemente. O alazão, que um dia fora apenas um meio de transporte para Thomas, agora era um companheiro inseparável. O jovem Blackwood cuidava pessoalmente de seu cavalo todas as manhãs, um ritual que se tornara quase meditativo.
O território tem muitos caminhos para nos ensinar suas lições, respondeu Victor. Aquele só aconteceu ser o seu. Amanhã vou levar meu pai para conhecer a aldeia Guarani, comentou Thomas. Ele finalmente está forte o bastante para a viagem. O cacique Tibiriçá disse que tem histórias para contar a ele também. Thomas tocou o colar de sementes que nunca deixava seu pescoço. E essa dança está apenas começando. Enquanto o sol se punha sobre Serra Seca, pintando o céu com tons de ouro e vermelho, Thomas montou em ventania para sua cavalgada vespertina. Agora ele conhecia cada trilha, cada riacho, cada história que aquelas terras tinham para contar. Não era mais o jovem arrogante que chegara em uma carruagem luxuosa, mas um homem que aprendera que a verdadeira riqueza não se media em ouro ou títulos de propriedade. O território havia lhe ensinado sua lição mais valiosa, que o poder verdadeiro não está em possuir ou controlar, mas em compreender e respeitar. E enquanto cavalgava ao lado de Victor, Thomas sabia que cada amanhecer traria novas oportunidades para continuar aprendendo.